Fala galera, eu sou Matheus Melo, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu desejo aqui é te ajudar a ser cada vez mais parecido com Jesus. Então, se esse é o teu desejo, você é mais do que bem-vindo a se inscrever nesse canal. E se você gostar desse vídeo, já deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos, porque isso vai ajudar esse vídeo a chegar em outras pessoas também. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre um tema extremamente importante, que é sobre o seu chamado. Qual o chamado de Deus para a sua vida? Você já se perguntou isso? Muita gente faz essa pergunta, qual o chamado de Deus para a minha vida? Muita gente me manda mensagem, eu quero descobrir qual o chamado de Deus para a minha vida, eu não sei qual o chamado de Deus para a minha vida. Mateus, como você descobriu o chamado de Deus para a sua vida? Então nesse vídeo eu quero dar para você 5 verdades importantíssimas que você precisa saber sobre o chamado de Deus para a sua vida. Fica até o final, porque são 5 dicas essenciais, todas elas são extremamente importantes e você vai precisar entender claramente cada uma delas se você quer viver o chamado de Deus para você. Vamos lá então, antes de eu entrar nas 5 dicas aqui, eu preciso estabelecer o seguinte, que quando a Bíblia fala do chamado de Deus para você, às vezes a gente está buscando algo específico, né? Eu quero saber o que Deus chamou o Mateus para fazer, o que Deus quer que eu faça especificamente. Isso é muito bom e, de fato, Deus distribui dons, dá habilidades, talentos, inclinações para cada pessoa. Mas a gente precisa entender que, mais do que isso, existem algumas verdades, alguns princípios que a gente precisa ter claro na nossa mente sobre o chamado de Deus para nós. Senão a gente nunca vai conseguir viver bem aquilo que Deus nos chamou para viver, aquilo que Deus tem para nós. A gente nunca vai conseguir honrar a Deus na nossa vida cristã se a gente não entender essas 5 verdades. Por isso que elas são essenciais, importantíssimas. E a primeira verdade que você precisa entender é que antes de Deus te chamar para qualquer coisa específica, antes dele ter um chamado específico para você, ele chamou você para se relacionar com ele. O chamado mais importante de Deus para a sua vida é te chamar das trevas para a luz, é te trazer, te resgatar do pecado e te trazer para uma nova realidade de vida onde você pode ter um relacionamento com ele. Quando Deus nos criou, quando Deus criou a humanidade, ele nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com ele. Tudo gira em torno de Deus ser glorificado através da nossa vida e nós desfrutarmos da glória de Deus através de um relacionamento com ele. Então o principal chamado de Deus é quando ele te resgata do pecado, porque todos nascemos no pecado, todos temos a semente do pecado e nós todos pecamos. Então a gente foi destituído da glória de Deus, a gente perdeu essa capacidade de nos relacionarmos com ele. Só que isso é restaurado por meio de Cristo Jesus. Então, Deus, através da mensagem do Evangelho, nos chama à reconciliação com Ele. Ele nos chama de volta para Ele. Ele nos chama do pecado, das trevas, da escravidão, para agora termos uma vida de relacionamento com Ele, onde o Espírito Santo vem habitar em nós e nós agora podemos viver uma vida de comunhão com Deus. Então entenda isso. Nenhum chamado específico, nenhum dom, talento, habilidade ou missão que você queira cumprir terá sentido se você não entender que o teu principal chamado não é fazer essas coisas, não é fazer uma missão específica, não é cumprir ou usar um dom ou um talento específico. O teu principal chamado é se relacionar com Deus. A segunda coisa que é extremamente importante você entender, associada à primeira, é que não só você foi chamado para se relacionar com Deus, mas a partir desse relacionamento você foi chamado para viver uma vida que glorifica a Deus. Você foi chamado a viver para a glória de Deus. Em Isaías capítulo 43, ele diz que nós fomos formados, nós fomos criados para que ele fosse glorificado através de nós. Então você foi chamado para que em tudo que você fizer, Deus seja glorificado através de você. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que fomos criados como um reflexo de Deus aqui na Terra, para que através de nós as pessoas vissem Deus, o mundo visse Deus, o mundo visse quão grande Ele é, quão magnífico Ele é, quão glorioso Ele é. Então o teu chamado de vida é em tudo que você fizer, seja em ação, seja em palavras, no seu modo de agir, no seu modo de falar, de pensar, em tudo, você faça para a glória de Deus, você faça para que Deus seja visto, para que Ele seja exaltado, para que Ele tenha proeminência, para que Ele seja glorificado, magnificado e visto, e que todos vejam a grandeza dele através da sua vida.
A terceira coisa essencial que você precisa entender sobre o teu chamado é que além de Deus primeiramente ter te chamado para se relacionar com Ele e segundo, a partir disso viver para a glória dEle, Ele também te chamou para ser santo. A palavra diz que nós fomos chamados para sermos santos. Ele te chamou para viver uma vida de santidade, para viver uma vida santa, ou seja, separada para Ele. Uma vida que é pura, uma vida que honra a Deus, viver de maneira que reflete quem Cristo é, viver de maneira que honra a Deus em tudo que você faz. Isso está completamente associado a viver para a glória de Deus, mas viver de maneira santa tem a ver com você entender a sua identidade em Cristo, você entender a sua posição em Cristo, você entender que agora você não é mais desse mundo, que você não segue o padrão de pensamento desse mundo, que você não é alguém que é moldado por esse mundo, mas pelo contrário, por meio da renovação da sua mente, você é transformado e você experimenta a vontade de Deus, você vive de maneira que mostra quem Deus é, que mostra a pureza de Deus, que mostra o caráter de Deus, que mostra a santidade de Deus, ou seja, mostra quão diferente Ele é. E eu não estou falando aqui de você ser uma pessoa careta, de você ser uma pessoa que é só pela maneira como você se veste, ou por causa disso ou daquilo. Não, eu estou dizendo de que na tua maneira de se portar, você valoriza o padrão moral de Deus. Você valoriza o conceito de pureza de Deus, você valoriza o caráter de Deus e expressa isso na sua maneira de agir, na sua maneira de se relacionar com outras pessoas, na sua maneira de viver a sua vida. Não adianta eu querer cumprir um chamado específico de Deus, eu querer fazer uma missão específica, eu querer ir para tal país ou para tal lugar, ou usar dons e talentos se eu não entender que eu preciso viver isso a partir da minha identidade de nobreza em Cristo, da minha identidade de santo em Cristo Jesus, de alguém que é como Jesus em tudo que faz e que carrega o caráter de Cristo. É muito legal a gente fazer missão, é muito legal a gente cumprir um propósito específico, mas tudo isso só é possível de maneira a agradar a Deus se nós entendermos que primeiro fomos chamados para nos relacionarmos com Ele, para viver para a glória dEle e para sermos santos. A quarta verdade essencial que você precisa entender sobre o teu chamado é que você foi chamado para servir a Deus servindo outros. Isso aqui é extremamente importante. Nós somos chamados e criados para servir. Jesus, quando veio, nos deu o modelo. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha que interessante isso. Então você não foi criado para ser servido, você não existe para ser servido, você existe para servir. E o ponto do servir tem a ver com servir a Deus, tem a ver com fazer para Deus. Mas como que eu sirvo a Deus? Como que eu faço as coisas para Deus? Fazendo pelos outros como se fosse para Ele. Servindo a outros como se eu estivesse servindo a Ele. Porque Deus estabeleceu que a maneira como nós servimos a Ele é servindo uns aos outros. A Bíblia é muito clara no Novo Testamento, em inúmeras partes, dizendo para nós que nós devemos servir uns aos outros em amor. E Jesus mesmo disse que quando estivermos diante dele, ele vai olhar para nós e vai dizer, olha, venham aqui e desfrutem da glória do seu Senhor, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, tive nu, me vestiram, enfim. E aí a gente vai perguntar para ele, quando que a gente fez isso? Quando vocês fizeram a esses pequeninos, quando vocês fizeram a eles. Ou seja, quando eu faço para as outras pessoas, Deus recebe como se fosse para Ele. Em Colossenses ele diz que tudo que eu fizer, eu devo fazer como se fosse para o Senhor. Então, quando você serve outras pessoas, você está servindo a Deus. Não tem como você servir a Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou servindo a Deus aqui. Se você não está servindo voluntariamente, com o coração grato, como se fosse para Deus, as outras pessoas, com amor, você não está de fato servindo a Deus. Porque a maneira que Deus estabeleceu que Ele é servido por você é quando você serve as outras pessoas. E por fim, é muito importante deixar claro aqui a quinta verdade essencial sobre nosso chamado, é que somos chamados para anunciar o Evangelho como estilo de vida. O nosso chamado é exercer o ministério da reconciliação que nos foi confiado, ou seja, trazer as pessoas para Cristo. Ele disse, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Isso é chamado de todo cristão.
Você pode falar assim, mas o meu chamado é ser um empresário. Mas o meu chamado é ensinar. Mas o meu chamado é ser videomaker. O meu chamado é ser influencer. O meu chamado é fazer isso ou aquilo. Independentemente de qual seja. Se todas essas coisas, essas atividades não forem para que as pessoas conheçam a Cristo através da sua vida, para que o Evangelho seja anunciado através do que você está fazendo, então você não está de fato cumprindo o seu chamado. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele diz que nós devemos anunciar a toda criatura, nós devemos ir por todo o mundo e falar com todas as pessoas. Nós somos chamados a tempo e a fora de tempo a anunciar a mensagem do Evangelho. Qualquer chamado que eu tenha é secundário comparado com o chamado de anunciar o Evangelho. E qualquer chamado que você possa ter só tem sentido se for para anunciar o Evangelho. Na verdade, qualquer chamado só tem sentido se você entender essas 5 verdades essenciais, que primeiro você é chamado para se relacionar com Deus, segundo, viver para a glória de Deus, terceiro, você é chamado para ser santo e expressar o caráter de Cristo, quarto, para servir todas as pessoas, servir a quem for em amor como para o Senhor, e por último, você é chamado para, fazendo assim, anunciar o Evangelho por onde você for. Qualquer projeto social que você desenvolver, qualquer trabalho que você exercer, qualquer função profissional que você tiver, qualquer cargo profissional que você possuir, qualquer posição que você tiver, tudo isso deve ser a partir de um lugar de relacionamento com Deus, para a glória de Deus, em santidade, buscando servir aos outros para que todos conheçam o Evangelho. Se você entender isso, você de fato então estará cumprindo o chamado de Deus para a sua vida, porque independentemente do que você fizer, você estará cumprindo aquilo que Deus de fato te chamou para fazer. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um joinha, compartilha com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Tem muito mais conteúdo aqui. Toda semana a gente está postando vídeos novos, compartilhando um pouco da verdade do Evangelho, compartilhando um pouco daquilo que Cristo nos ensinou, para que juntos a gente cresça e a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. Fica na paz, até o próximo vídeo.